E o bravo guerreiro e a cria infernal se encontraram no terreno do deserto em uma luta justa, na luta entre o bem e o mal. E parecia que nosso herói se curvou diante do monstro e aceitou a derrota, sem nunca entrar na batalha. Ele esperava o melhor. O monstro de olhos vermelhos balançou seu chicote, que com sua força e velocidade simplesmente cortou o ar, como se uma faca estivesse rasgando uma folha de papel. Acontece que tudo foi um truque astuto e com um movimento leve e afiado de sua espada, nosso herói corta o corpo do monstro. Na verdade era um chefe simples do jogo, pois nosso herói tinha prêmios e era líder neste jogo virtual em todo o mundo. Seu personagem se chamava Miller, em homenagem à antiga divindade, cuja força era inabalável, e a vontade de vencer não deixava chance para nenhum inimigo. Shane começa a gritar com o amigo Jack, pois não entende por que o jovem desistiu do jogo em que atingiu alturas máximas. O que Jack disse foi que ele estava cansado de tudo isso e deletou sua conta para começar a viver uma vida real, não virtual. Shane começou a gritar ainda mais, pois seu amigo poderia vender essa conta por uma quantia enorme, o que ajudaria a garantir os estudos do cara na universidade. Jack se cansou de ouvir Shane e quis se alistar no exército e depois ingressar no negócio de seu pai. Jack saiu do café, ignorando todas as palavras de Shane, após o que o destino separou os rapazes por 2 anos, e Jack foi para o exército. 2 anos depois, enquanto Jack já havia retornado do exército e conseguido um emprego em uma loja local, um bêbado pede um maço de cigarros, mas não consegue pronunciar seus nomes devido ao seu estado. A aparência do homem fez o cara rir muito, e seu discurso fez Jack rir, do qual ele mal conseguia se conter. Um homem segura uma garrafa nas mãos e tenta mostrar algo, mas com seus gestos faz o personagem principal rir ainda mais. Nesse momento, o homem parecia um pequeno duende verde, que resmunga algo baixinho, mas fala e pede cigarros vermelhos, depois pergunta seu nome ao cara. O cara respondeu que não deveria se preocupar com isso e com um sorriso no rosto pediu ao Goblin chato para não interferir em seu trabalho. Na verdade, Jack foi o sucessor de seu pai, dono de uma grande empresa que lhe teria proporcionado o resto da vida, se não fosse por um problema. Depois que o herói voltou do serviço militar, ele soube que a empresa de seu pai havia falido e que seu pai estava no hospital. Nessa época, a família do herói perdeu seu principal ganha-pão e foi praticamente destruída devido ao período que se seguiu em sua vida. Nosso herói entende todo o problema e assume com as próprias mãos o pagamento do tratamento de seu pai, além de tentar alimentar e sustentar sua família. No caminho para casa, Jack se pega pensando em quanto tempo ainda poderá aguentar todo esse horror, e nesse momento Shane escreve para ele. Ele pediu ao nosso herói que não retivesse suas experiências e as compartilhasse, porque é para isso que servem os amigos. Jack ficou muito surpreso com a mensagem de Shane, pois a última vez que se encontraram foi há 2 anos, antes de Jack partir para o exército, e depois disso não houve contato entre os rapazes. O telefone do nosso personagem recebeu outra mensagem de um velho amigo, na qual ele perguntava se Jack gostaria de voltar à arena e alcançar o mesmo sucesso que teve antes de sair da arena. Nesse momento, o cara foi inundado com lembranças de seu sucesso passado e pensamentos sobre se conseguiria alcançar aquela grandeza e se poderia começar a ganhar dinheiro novamente. Alarmado com seus próprios pensamentos, Jack vai contar ao mundo inteiro que é o melhor em seu ramo, mas para isso precisa retornar ao simulador. E aqui está o próprio simulador, através do qual nosso campeão alcançou sua grandeza, mas o problema é que seu custo aumentou várias vezes. Jack lamenta muito ter deletado sua conta, pois tinha muito dinheiro, e comprar este simulador não teria sido um problema. E agora são 3 salários em uma loja, se não mais, e a questão de encontrar dinheiro está se tornando muito séria. Jack ouviu a voz de uma pessoa conhecida que mencionou nosso personagem e seus sucessos no passado, mas Jack ficou confuso com isso. Acontece que era Trevor, filho de um dos amigos do pai de Jack, que o jovem inicialmente não reconheceu. Trevor estava muito insatisfeito com o comportamento de Jack, o que fez com que seu humor para o diálogo com o nosso herói mudasse drasticamente. Nesse momento, Jack disse que estava brincando e que reconheceu Trevor, só foi difícil para ele entrar em contato com o meio ambiente por causa de todos os problemas na família. Mas isso não o impediu de tratar Trevor com desprezo, pois seus pais já foram parceiros de negócios, cujos caminhos divergiram em determinado momento, assim como nosso herói abandonou a conversa com Trevor. Assim que o cara deixou esse casal, uma frase foi dita pelas costas de Jack, ao ouvir que a pele de Jack ficou arrepiada. Acontece que os negócios do pai de Jack foram absorvidos pelo império do pai de Trevor, que queria ter uma grande fatia dos negócios de outras pessoas.
Os olhos de Trevor mostraram clara e claramente o quanto ele desejava contar essa amarga verdade a Jack, para mostrar como ele se alegra com o infortúnio da família do nosso herói. Trevor colocou a mão no ombro de Jack e admitiu que seu pai traiu o pai do nosso personagem, justificando que eles tiveram caminhos diferentes. E também lembrou mais uma vez que seu pai está gravemente doente e que precisa de ajuda no combate à doença. Os olhos de Jack estavam cheios de medo pelo pensamento de que seu pai poderia morrer e pela dor em sua alma que poderia dominá-lo. Neste momento, o personagem principal não teve escolha senão calar a boca desse maldito bastardo. A segurança imediatamente veio correndo ao som de uma luta, ou talvez fossem os guarda-costas pessoais de um cara cujo pai poderia facilmente pagar. Os homens seguraram Jack, que estava em estado de choque e raiva e tentava com todas as suas forças encerrar a conversa com os punhos. E Trevor ainda sorriu repugnantemente na direção de Jack e se escondeu atrás das mãos frágeis de sua namorada, que gritou para os guardas o levarem para a delegacia. Mas isso não assustou nem um pouco nosso herói, e ele ameaçou matar Trevor por tudo que ele e sua família fizeram a ele e a seu pai. Era de manhã cedo e chovia forte na área da delegacia. Jack passou a noite inteira lá e foi liberado pela manhã, deixando este lugar desagradável, chateado e arrasado. Seus pensamentos eram apenas sobre uma coisa, ele pensava apenas em dinheiro e em como ganhá-lo, pois essa é a única coisa que poderia ajudar sua família. Ele não prestava atenção aos transeuntes nesta estagnação urbana atrofiada, sua mente estava cheia de raiva e desejo de vingar seu pai. Mas ele não tinha ideia de como fazer isso, porque não tinha absolutamente nenhum meio para isso, e então uma ideia lhe veio à mente. Ele se lembrou dos fluxos e de quanto dinheiro poderia ganhar com sua perseverança e o poder de seu intelecto. As notícias eram transmitidas sobre o incrível impacto do entretenimento computacional na economia mundial e como ele está crescendo rapidamente. Ele pensava cada vez mais em seu retorno à arena, seus olhos estavam vazios novamente e seu corpo congelou. E então ele decide ligar para seu velho amigo, com quem a última conversa terminou de forma muito desagradável, mas na cabeça de Jack não havia mais pensamentos de orgulho e vergonha, seu corpo agia instintivamente. Sean ficou extremamente feliz por ter a oportunidade de ouvir a voz do amigo novamente, pois eles não se falavam há muito tempo após a briga, e Sean nem sequer deu qualquer indicação de que eles já haviam discutido. Já neste momento, Jack estava determinado e moralmente determinado e pronto para retornar à arena e novamente desclassificar seus concorrentes. Logo a direção da arena ouviu rumores sobre o retorno do mesmo Miller de que todos na indústria falavam. Inicialmente, tudo começou com rumores sobre a criação de um personagem com o apelido de Miller, e nenhum funcionário da corporação conseguia acreditar no retorno da lenda. A menina, cujo nome era Emma, ao ouvir a conversa dos colegas, imediatamente começou a estudar o assunto relacionado ao jogador aparecido. Como Emma descobriu, Jack já está em fase de preparação para a simulação no epicentro do jogo, mas nada se sabe sobre as conquistas do herói ainda. Esta é Serafina, e ela é a NPC que monitora os resultados do treinamento dos novos recrutas na arena. Ela começou a testar Jack, ou melhor, Miller, um personagem já existente nosso protagonista. Os resultados do teste mostraram instantaneamente um alto nível, até mesmo a pontuação mais alta de mana, o que foi ajudado pela experiência de longo prazo e pelo desejo de alto desempenho. Não havia mais aquela desesperança nos olhos de Jack, o cara se inspirou para continuar fazendo os testes, o que pediu para Serafina fazer. Jack pediu ao velho amigo que emprestasse o simulador por um tempo, pois só ele estava por perto e só ele teve a oportunidade de ajudar Jack a mergulhar novamente na simulação. Nosso protagonista prometeu devolver o simulador e compensar todas as perdas, além de agradecer a Sean por sua confiabilidade. Sean começou a dizer a Jack que ele não precisava de nada em troca, ele disse que sentia falta do amigo e que era uma questão de honra e não de dinheiro. Depois de todas as palavras ditas, Sean, brincando, ameaçou bater em nosso herói por tais palavras e desejou-lhe boa sorte em uma jornada difícil. E então chegou a hora em que Jack, cheio de determinação e impetuosidade, entrou na simulação e sacou sua espada, com a qual irrompeu na arena. Um portão se abriu à sua frente, que ele corta e abre com um leve movimento da mão. A ansiosa Serafina prepara o primeiro teste sério para Jack, um teste de 10º nível de dificuldade, como nosso protagonista solicitou. Memórias inundaram os olhos de Jack, seu olhar estava concentrado e ele disse quanto tempo fazia desde que ele esteve aqui. Na frente de nosso herói estava um elfo azul, ou Bosmer, com 2 lâminas afiadas, e seus olhos eram claros e vazios.
Jack ficou surpreso com o nível de oposição, descobriu que se tratava de um elfo noturno e aceitou o fato de que algo difícil e incomum o aguardava agora. Malfurion, que era um elfo noturno, estava no 10º nível de dificuldade e era um oponente bastante perigoso. Mas nosso herói estava tão calmo e confiante em si mesmo que parou de ver qualquer dificuldade na luta contra o elfo noturno. Jack fechou os olhos e se concentrou, e a assistente de Serafina o lembrou ansiosamente que o teste já havia começado e a batalha precisava começar. A Cria Azul avançou sobre nosso herói com as palavras de que foi em vão que Jack fechou os olhos. Isso não assustou Jack de forma alguma, e ele facilmente fez o inimigo errar com seu ataque aparentemente terrível. O olhar de Serafina ficou cheio de surpresa, pois como um usuário de primeiro nível conseguiu repelir um ataque tão poderoso permaneceu um mistério para ela. Jack ficou em frente ao elfo e nem sequer pensou na diferença entre os níveis deles, mas simplesmente continuou a fazer o que deveria fazer. E assim começou uma luta intransigente entre os dois lados do conflito, que estava na encruzilhada de dois personagens fortes. Devido ao seu nível de controle incomparável, Jack foi capaz de se defender dos ataques do inimigo sem nenhum problema. Ainda havia firmeza em seus olhos, e a força em suas mãos surpreendia e assustava cada vez mais seu oponente. O amigo Shen mais uma vez lembrou que Jack pode pedir ajuda a qualquer momento e se ofereceu para ficar com ele. Mas o desespero ainda passou pela minha cabeça com toda a situação atual da família, acima de tudo, com a situação em que o pai do herói se encontra agora. E diante de seus olhos está o rosto daquele mesmo canalha vil, por causa de quem começaram todas as dificuldades e todas as circunstâncias difíceis, e os pensamentos de vingança não saíram da cabeça de Jack. E o elfo falhou cada vez mais sob a chuva interminável de golpes e a fúria do herói. O herói inspirado desfere golpes extremos e consegue uma vitória dominante sobre o elfo negro, enquanto é inspirado a ascender ao pedestal da guerra. Emma assistiu toda a aprovação de Jack, parada na mesa do computador, pois só ela sabia do retorno do lendário Miller à arena. Ela ficou chocada com a notícia da conclusão bem-sucedida do teste por Jack e como ele dominou um oponente de 10º nível, sendo 0. Depois de passar no teste, Serafina correu para parabenizar nosso herói pela conclusão do teste. No caminho, Jack conhece Arnold, que também é o chefe da vila no mundo da simulação, que não veio encontrá-lo de mãos vazias. Ele elogiou Jack por seus serviços e presenteou-o com um baú misterioso por completar o treinamento com sucesso. Após abrir o baú, foi revelado que se trata do Anel de Martin, que acrescenta 50 pontos à força e 50 pontos à constituição, além de impor efeitos temporários. Jack ficou imediatamente encantado, pois este foi um equipamento único que ele conseguiu para derrotar um adversário de nível superior e que lhe deu um grande impulso no início de sua jornada. Após um curto período de tempo, Jack recebeu uma mensagem de Shan, que também estava no jogo. O cara ofereceu ao nosso protagonista uma carona para um nível superior, mas Jack teve que ir até o portão para isso. Shan estava esperando nosso personagem sob o mesmo portão, e Jack lembrou que queria emprestar 50 moedas de ouro para seu amigo. No passado, os melhores usuários da arena tinham apenas um item com o qual começavam e avançavam. Este item era uma poção de experiência que aumentava a quantidade de experiência adquirida em 20% durante 4 horas e custava impressionantes 3.000 ouro. Mas a certa altura o fornecedor desta poção desapareceu e com o tempo ela foi esquecida entre os jogadores. Essa seria a história se o fornecedor não fosse nosso herói, pois só ele sabe fazer e poderia vender por qualquer dinheiro. Mas ele precisa de itens como a raiz de um carvalho, a resina de uma árvore morta, o pelo de um coelho vermelho, o orvalho da manhã e a primeira pétala, e tudo isso em quantidades que chegam a centenas e até milhares. Jack não teve escolha a não ser ir mais longe na masmorra em busca de novos e melhores equipamentos, bem como de novas experiências. Uma vez na masmorra da Guilda Caveira Negra, ele foi recebido por um guerreiro desta guilda e disse que os recém-chegados não tinham nada para fazer aqui. Jack olhou nos olhos desse guerreiro com desprezo e deixou claro que seguiria em frente e que você não deveria atrapalhar seu caminho. O guerreiro da guilda mais uma vez começou a insistir para que nosso herói fosse embora, mas isso não assustou Jack e ele seguiu em frente. Mas naquele momento o guerreiro da guilda sacou sua espada e isso forçou Jack a parar e ouvir o guerreiro da guilda. Ele chamou nosso herói de recém-chegado e perguntou se ele havia aprendido a obedecer aos mais velhos, enquanto segurava uma espada na cabeça. E Jack continuou parado, mas não teve medo de ser ameaçado, só ficou magoado pelo fato de algum fraco o ter chamado de novato. Ele pegou a ponta da espada na mão e lembrou a si mesmo que sua vida dependia desse jogo e ele não pretendia perder mais um segundo de tempo.
As pupilas de Jack ficaram vermelhas com o atrevimento do guerreiro e com raiva ele perguntou se aquele camarada insolente gostaria de lutar na Batalha da Remoção. Em uma batalha de exclusão, o perdedor terá que deletar sua conta, mas poucos jogadores estão dispostos a correr o risco, então tal batalha não é praticada com frequência na arena. Mas o guerreiro da guilda concordou em correr o risco e disse que alguém teria que criar um novo jogador hoje, mais uma vez chamando Jack de novato. O guerreiro da guilda, cujo nome era Keanu, concordou com as regras do jogo de Jack e a batalha começará muito em breve. Nosso protagonista sacou sua espada virtual e disse que havia acabado com o guerreiro e que poderia se despedir de seu personagem. Ele também acrescentou que não ficaria muito chateado, mas teria que apagar sua conta, já que não conseguiria derrotar um novato tão forte como Jack. A última coisa que Keanu disse foi que a música não tocaria por muito tempo, e ele se preparou para uma batalha que decidiria o destino de um desses rivais difíceis. E assim começou a batalha, na qual os guerreiros avançaram uns contra os outros com espadas mortais afiadas e brilhantes. Então veio o golpe subsequente da espada de Jack, mas Keanu habilmente se esquivou desse ataque e nem piscou um olho. Depois disso, o guerreiro da guilda disse que um recém-chegado nunca poderia se comparar com a força e velocidade que ele tinha e respondeu com um golpe de espada. Mas nosso herói bloqueia com a mesma facilidade esse golpe aparentemente rápido e mortal, e sua espada resiste a um terrível influxo de forças. Keanu não sabe como Jack conseguiu bloquear seu golpe e permanecer vivo, porque ele não esperava que nosso herói se tornasse uma oposição tão forte. E se seguiu uma chuva de golpes de espada perigosos e muito rápidos, que Jack bloqueou facilmente e provavelmente nem sentiu. Keanu ficou muito surpreso com isso e percebeu que nosso personagem tinha um item único e uma vasta experiência em batalhas. Os ataques de Keanu não pegam Jack de forma alguma, para ele são estúpidos e não trazem nenhum resultado, e Keanu começa a pensar que nosso herói está apenas fingindo ser um iniciante. Assim que nosso herói ataca seu oponente apenas uma vez, ele imediatamente inflige um corte profundo na perna de Keanu. Na batalha entre Jack e Keanu não houve nada de novo ou surpreendente para Jack, parecia que ele estava calculando cada passo de seu oponente. O oponente do nosso herói ficou bravo e lamentou ter agido contra a vontade de Jack e não entendeu como o cara conseguiu bloquear tanto dano. Jack cerrou toda a sua força e ativou o Anel de Morax, aumentando assim sua força por um certo tempo. A batalha continuou. Jack entrou em cada conflito com Keanu com mais rapidez e ousadia, mas seu inimigo tinha cada vez menos chances de vitória. Ainda confiante, Keanu continuou repetindo para Jack que não conseguiria derrotar o guerreiro e todas as suas tentativas foram infrutíferas. Os olhos do inimigo do nosso herói mostraram o quão difícil era para ele lutar contra um recém-chegado tão forte. Jack o segurou como uma marionete nas mãos. Nosso personagem tinha muita força e muito espírito. O ferido Keanu ficou na frente de Jack e esperou pelo momento do acerto de contas, mas ele não tinha mais forças e esperança. Ele se recusou a se render ao nosso protagonista e tentou avançar na batalha, mas então problemas o aguardavam. De repente, o inimigo de Jack sentiu algo, percebeu que algo estava errado com seu corpo mutilado. E agora nosso protagonista desfere um golpe de controle com sua lâmina precisa e mortal e o sangue se espalha em todas as direções. Jack finalmente disse que se você não sente dor, então é impossível entender o estado do seu corpo. E nosso inimigo caiu. Após a vitória de Jack sobre Keanu, nosso herói pegou muitos itens e atualizações e tudo o que ele precisou fazer foi entrar na masmorra, que foi fechada para ele pelo inimigo. Um novo dispositivo aguardava Jack na oficina de Arnold, que era uma cápsula que cria itens em nome do jogador, mas não ajuda no aprimoramento de habilidades. E nesta cápsula começou o processo de criação de uma poção que melhora as características. Jack preparou uma poção de experiência, que é uma receita antiga e única com o efeito de aumentar a experiência adquirida em 20% por 4 horas. E Jack pensou, ele não deveria ganhar dinheiro com essas mesmas poções. Naquele dia, um item incrível apareceu no mercado da arena e as pessoas ficaram simplesmente maravilhadas com a descoberta. Tinha muita gente disposta a comprar, mas o problema é que esse item é vendido em um único exemplar. Todos os usuários foram imediatamente ao leilão para obtê-lo e por isso os lances foram muito altos. O preço desta poção aumentou muito, agora custa 5.000 ouro, e se Jack pagar pelo hospital de seu pai, sobrarão cerca de 2.000. E então ocorreu a Jack a ideia de que ele poderia filmar transmissões ao vivo ou se tornar um jogador profissional, o que significa que ele precisa de equipamentos de alta qualidade. As opções de compra eram uma jaqueta de couro rara, que proporciona velocidade de movimento, mas pouca proteção.
calças de couro vermelhas raras que proporcionam agilidade e mais 10 nas estatísticas gerais se pelo menos um pé estiver no chão, uma espada pontiaguda rara que aumentou a força e os efeitos de defesa. Arnold mal reconheceu nosso herói e disse a ele que ele havia mudado muito. As garotas que estavam atrás dele começaram a perguntar se ele havia se filiado a algum tipo de seita, pois não ficaram impressionadas com sua aparência. Na verdade, todos ao seu redor e o próprio Jack viram em sua imagem a imagem de um palhaço. Mas para o cara a aparência não era o principal, as estatísticas de seu personagem eram importantes para ele, e ele queria entrar em uma nova missão. O mal não demorou a chegar e uma matilha de lobos selvagens furiosos apareceu diante de Jack. Sem pensar muito, os animais sucumbiram ao instinto de rebanho e avançaram sobre Jack, querendo despedaçá-lo. Como esperado, nosso herói destrói uma matilha inteira de lobos selvagens com um movimento de sua mão. Os corpos cortados dos animais voaram em todas as direções, e o próprio Jack sentiu a facilidade de seus movimentos. E ainda assim, coisas caras valem seu preço, pensou nosso personagem e deixou os lobos restantes sem chance. Agora, diante dele estava um bando de animais selvagens famintos e mortos, e Jack havia completado sua missão e poderia retornar para receber sua recompensa. O herói pediu a si mesmo para recobrar o juízo, porque as habilidades são uma coisa, mas o hábito de matar não é mais o que era antes. A seguir, o herói aguardava a saída da masmorra, de onde conheceu muitas pessoas, divididas em grupos. Entre todos esses guerreiros, cavaleiros, furiosos, ele gostava de alguma companhia e se aproximou dela. À sua frente estava um guerreiro grande e bem armado que se ofereceu para se juntar à sua equipe. Jack concordou com isso, mas depois de pensar um pouco, aquele guerreiro mudou de ideia sobre levá-lo por um simples motivo. Principalmente porque Jack não tem itens com imunidade, e o guerreiro decidiu que seria melhor para Jack encontrar um time com um nível baixo. Jack ficou furioso com essas palavras, ficou muito humilhado pelo fato de lhe terem dito para ir para um time fraco. Ele disse a este guerreiro que mesmo sem amplificadores ele poderia facilmente lidar com qualquer goblin desta masmorra. De repente, uma garota loira apareceu do nada e disse que era sua primeira vez na arena e não recusaria ajuda. Ela fez uma cara meiga e, como se seduzisse nosso herói, o convidou, se ele não se importasse, para se juntar ao seu time. Nosso personagem, sem pensar muito, mostrou sua essência e disse à garota que ficaria muito honrado em ajudá-la a alcançar novos níveis. Depois, ela se aproximou de sua equipe e disse que havia encontrado para eles a última pessoa que entraria em batalhas com ele ao longo do caminho. E então nosso herói, um pouco constrangido, entristecido por alguma coisa e talvez insatisfeito por não apenas uma garota estar viajando com ele, ficou cara a cara com seus novos camaradas. Os 3 membros da equipe olharam para ele com um pouco de desprezo e alguma apreensão, eles estavam com armaduras mais avançadas. A garota convidou Jack para se apresentar e disse que o nome dela era Jinx e ela era uma lutadora de suporte nível 20. Ao que nosso herói, satisfeito, disse que seu nome é Jack e ele é um guerreiro de nível 20, e ficou feliz que a arena permite ocultar informações sobre todos. O resto dos caras também se apresentaram e disseram que seus nomes eram Steve, Mate e Hannah e eles eram um tanque, um arqueiro e uma feiticeira. Quando a equipe se reuniu, Steve disse ao nosso herói que ele não tinha uma poção de regeneração, ao que Jack respondeu que poderia lidar com isso. Insatisfeita, Jinx expressou sua insatisfação com Steve por ter sido ela quem o encontrou e que não havia necessidade de duvidar de Jack e ameaçou o tanque com seu cajado. Eles ficaram a um passo da caverna e se ofereceram para observar imediatamente as habilidades de Jack em combate com o inimigo. Na frente de nossos guerreiros estava uma gangue de goblins verdes furiosos com olhos vermelhos brilhantes e um sorriso faminto. Eles estavam protegidos por escudos caseiros e algum tipo de alfange quebrado, não havia grande perigo em suas armaduras e armas. Os heróis assumiram uma postura de combate, liderados por Steve, por ser um tanque e estar na primeira linha, foram decisivamente em direção aos goblins. No mesmo segundo, os goblins malvados começaram a lançar alguns dardos de seus canos. Mas Steve bloqueou facilmente cada um dos ataques e empurrou seu time para frente, bloqueando todos os tiros com seu grande escudo. No mesmo momento, Hannah e Mate entraram na batalha, tomaram posições de combate e se prepararam para atacar. Mate, pegando seu arco nas mãos, disparou uma flecha mágica contra os goblins e ao mesmo tempo os goblins começaram a se espalhar pela caverna. Jack, após ver a coerência do trabalho de sua equipe, disse que não precisava se preocupar, que eles tinham boas chances. E ele ficou um pouco confuso com o fato do time ser grande e forte, e ele não entendeu por que precisavam dele nesse time.
O mais importante para Jack era aumentar seu nível, então ele não pensava mais no porquê de estar neste time. Steve não percebeu como o tempo passou e perguntou à sua equipe quanto tempo havia passado, ao que lhe disseram que havia se passado cerca de 1 hora desde que eles lutaram. A equipe elogiou Jack por suas habilidades e disse que ele era muito proficiente com uma espada de uma mão. Jinx percebeu que estava cansado e convidou Steve para descansar um pouco, ao que Steve concordou, mas pediu para não relaxar muito, pois havia perigo por perto. Jack perguntou a Steve se eles haviam derrotado algum chefe como equipe, ao que o tanque disse que entre eles ele era o único que havia derrotado o chefe. Nosso personagem percebeu que Steve estava certo e o nível 20 não seria suficiente para derrotar o chefe e pediu para sua equipe monitorar a quantidade de mana e o tempo dos buffos. E Matei pediu para ele não acertar ninguém com suas flechas, ao que ele respondeu que não fazia mais isso. Jack ficou muito confuso com o fato de seu aliado poder acertá-lo com uma flecha. O arqueiro tinha a habilidade de rastrear o inimigo usando trilhas novas e determinava com a mão a direção para onde o inimigo estava se movendo. Conduzindo sua equipe até a esquina, ele disse a eles que a equipe estava se movendo na direção certa e que o inimigo estava em algum lugar próximo. Seguindo a trilha, nossos heróis chegaram ao covil de seus oponentes, liderados por um grande goblin vermelho e muito furioso. Steve imediatamente deu instruções à sua equipe e designou quem era responsável por quê, a fim de lidar com os goblins com segurança e rapidez. Depois que a equipe concordou, Steve não teve escolha a não ser o primeiro a entrar na batalha, e então sacou sua alabarda e foi o primeiro a pisar na soleira do inimigo. Jack ficou na frente de Steve e foi o primeiro a entrar na luta, já que ele e Steve eram os mais fortes desse time, e imediatamente recebeu a bênção de seus aliados, recebendo melhorias em força e agilidade. O monstro vermelho levantou-se do seu trono e juntou-se à guerra, assumindo a liderança do exército Goblin. Guerreiros corajosos começaram a cortar as cabeças dos goblins em diferentes direções, enquanto Steve os demolia com seu escudo, Jack cortava seus membros. Cada vez que Jack entrou em combate corpo a corpo com seus oponentes e fez seu trabalho com muita habilidade. Mas então o monstro vermelho liberou um impulso azul de sua mão, que começou a destruir tudo em seu caminho. Jack gritou para sua equipe evitar o ataque, mas naquele momento ocorreu uma poderosa explosão. Steve recebeu o golpe da esfera e protegeu sua equipe protegendo-se a tempo com um escudo. Os demais membros da equipe começaram a atacar o monstro vermelho com todas as suas forças, mas o dano não foi suficiente. E então Jack pensou que o apoio poderia ajudá-los na ofensiva. Jack imediatamente ordenou ao jogador de suporte que protegesse todos os membros da equipe e ordenou que aumentassem o ataque até que o Goblin os atacasse novamente. Mas o golpe em Steve não ficou impune e o tanque voou e bateu na parede, onde Jinx correu até ele e gritou por socorro. Nosso personagem não entendia por que toda a equipe estava parada observando em vez de ajudar, ele não entendia onde fazer o trabalho em equipe. Neste momento, o Goblin Vermelho estava preparando o próximo ataque com a mão e se preparando para liberar a carga da esfera uma segunda vez. Jack, percebendo que agora um deles poderia se machucar, ficou com medo, mas não abandonou ninguém e ficou em sua posição. Com os olhos cheios de medo, ele percebeu que sua força não era suficiente para enfrentar sozinho o ataque do Goblin. Quando de repente uma grande flecha brilhante voou do nada e voou direto para o Goblin. Ele voou com tanta força e velocidade que foi capaz de perfurar o crânio do Goblin Vermelho e atravessou seu olho, causando danos massivos. Acontece que nosso atirador disparou esta flecha e estava preparando o próximo ataque ao Goblin. Não houve tempo para se distrair com esse incidente, e Jack decidiu que primeiro precisava lidar com essa aberração. O herói voou para atacá-lo, pois acreditava que nenhum Goblin poderia derrotar Jack. Jack mais uma vez gritou para seus camaradas por ajuda e pediu-lhes que colocassem proteção para si e para ele. Mas a feiticeira e o arqueiro ficaram tão assustados com a fúria da fera vermelha que não puderam fazer nada em toda essa situação. Como resultado, nosso herói se decidiu e deu um golpe de controle na carne vermelha desse monstro, que acabou sendo fatal. Como resultado, a equipe destruiu o chefe da masmorra, embora não sem problemas, e agora os rostos assustados se transformaram em alegria e sorrisos. A equipe ficou tão feliz com a vitória que não esqueceu que Jack, e nenhum deles, deu a contribuição decisiva para este confronto. Confuso, mas alegre, Matei se aproximou de Jack e disse que nosso herói não entendia nada, que tudo isso foi feito de propósito, pois todos sabiam que Jack iria derrotar esse Goblin. Como resultado, após a destruição do Goblin, restaram apenas itens, um ovo com um animal, um feitiço e algum dinheiro, e toda a equipe entendeu que todos deveriam ir para o personagem principal.
Jack imediatamente disse a Jinx que ele só poderia pegar o ovo e que não precisava do livro mágico, o que Jinx ficou muito feliz. E com um ovo nas mãos, nosso corajoso personagem estava prestes a deixar a companhia dos heróis, mas os caras o pararam e se ofereceram para acompanhá-lo em outra missão, e Jinx pediu para aceitar um pedido de amizade. Nosso protagonista riu e disse que se viriam novamente, e voltou correndo com todas as forças, já que havia passado muito tempo fazendo tudo. Nosso herói correu com todas as suas forças até a torre para descobrir rapidamente qual nível ele havia aumentado após a última batalha. Como se viu, ele subiu para o nível 10 e seus parâmetros aumentaram ligeiramente. E aqui está ele, feliz, em frente a um enorme edifício, a Torre Pulsar, imaginando que caminho o espera no futuro. A torre de avanço era um edifício alto em relevo, subindo gradualmente e diminuindo em direção ao topo. Era tão grande que bloqueava os raios solares centenas de metros à frente. Cada andar corresponde a uma habilidade que pode ser obtida após completar a fase com sucesso e deve ser completada por todos os jogadores que atingiram o nível 10. Este é um ovo com um animal cujo conteúdo é desconhecido, ou seja, pode conter um coelho ou um dragão. Para abri-lo é necessário usar magia, e ele abrirá após 1 hora. Jack elaborou um plano para abri-lo e calculou que dentro de 1 hora ele passaria para o próximo nível. Na entrada da torre, Caspian esperava pelo nosso herói. Ele era o responsável pelos pisos dos guerreiros. Jack disse que queria se tornar um guerreiro e seu desejo foi muito apreciado por Caspian. Ele disse que era bom ter confiança nas próprias habilidades. Caspian disse que eles não são como as outras classes, e que os guerreiros são como um teste que mostra se o personagem merece ser desenvolvido ainda mais, com o que Jack concordou. Nosso instrutor pegou a espada e perguntou sobre a prontidão de Jack para o treinamento. Ele jogou esta espada nas mãos do nosso herói e o convidou a atacar primeiro. Jack era muito sério e determinado, e assim que a espada tocou suas mãos, ele atacou Caspian. Ele ativamente ganhou alta velocidade e correu o mais forte que pôde. Não foi difícil para Caspian repelir o primeiro ataque, mas mesmo assim ele tirou imediatamente certas conclusões. O homem sentiu a força e a velocidade do golpe e percebeu que Jack não era estranho à luta. A espada de Caspian era significativamente diferente da espada com a qual Jack lutou, porque a espada do homem era de nível superior. Na segunda tentativa, quando as espadas se chocaram, a oposição se sentiu ainda mais forte, mas o cara não perdeu as forças. E então Jack e Caspian se levantam e tentam forçar as espadas um do outro. Caspian usa uma runa secreta em sua arma e as coisas não saem como planejado para nosso protagonista. A espada enviou um forte impulso em direção a Jack, fazendo com que o cara voasse vários metros para trás. Caspian continuou seu ataque, atacando Jack com sua espada por cima e segurando-o com as duas mãos. Mas o herói tinha força suficiente nas mãos para parar de escorregar no chão e começar a defesa. Neste momento, Jack estendeu as pernas para bloquear o atacante com a espada e evitar que ele se matasse. Jack derruba o ataque de Caspian, bloqueia o golpe e dá cambalhotas para longe do ágil professor. O guerreiro da torre ficou muito surpreso com a habilidade com que Jack repeliu o ataque, ao que nosso herói disse que apenas tentou e funcionou. Caspian não entendeu como ocorreu a Jack tentar um novo ataque e a liberdade com que confiou na espada. O homem não teve outro pensamento a não ser reconhecer o talento do jovem lutador e encerrar a luta de treino. Após o término da luta, Caspian disse que Jack realmente tinha talento e que se mostrou bem. Mas o jovem não baixou a espada e respondeu que gostaria de praticar mais. Isso foi mais que suficiente. Caspian apontou ao jovem suas incríveis habilidades e chamou Jack de verdadeiro guerreiro. Depois de ser reconhecido como um guerreiro, nosso guerreiro recebeu novas habilidades que aumentam o dano da arma, aceleram a corrida e o ataque e enchem a arma com poder mágico. Depois disso, Caspian jogou um pequeno objeto nas mãos de Jack. Uma moeda apareceu em suas mãos, e Caspian deu ao guerreiro uma nova missão, na qual ele precisava encontrar o dono desta moeda, e se estivesse confiante em suas habilidades, poderia iniciar a tarefa. Esta moeda era do Cavaleiro Lebron, o cavaleiro mais poderoso do Império que lidera o exército da arena. O cara esperava poder adquirir as habilidades de um cavaleiro e disse que seria muito bom, ao que Caspian ordenou que ele saísse em missão. O cara saiu rapidamente da torre e seguiu na direção de um novo caminho. Ele estava radiante com um sorriso e não conseguia acreditar que tudo tinha saído ainda melhor do que ele esperava, e estava muito feliz por ter completado o teste e surpreendido Caspian. Pareceu a Jack que para a missão de nível e você precisa estar pelo menos no nível 50. Nesse momento, falta apenas 1 minuto para o ovo se abrir e será conhecido que tipo de criatura está escondida ali.
O cara admitiu que hoje é um ótimo dia e de repente nesse contexto ele se depara com um animal excelente e único. E então chegou o momento da verdade. O ovo começou a se abrir e Jack só pensou que era um dragão. O ovo começou a chocar, iluminando tudo ao redor com uma luz forte. Jack não perdeu a esperança de que fosse um dragão. Um urso amarelo saltou do ovo e gritou que o urso fofo estava aqui. Vendo o rosto surpreso e indignado de Jack, ele disse que o guerreiro não tinha nada a dizer de grande alegria. Jack ficou extremamente surpreso que o urso pudesse falar, ao que respondeu que o próprio cara fala, e não há nada de surpreendente aqui. Ele nunca tinha ouvido falar de animais e pensou que o urso era realmente único e raro, e quanto ouro ele poderia ganhar com isso. O urso imediatamente pulou no pescoço de Jack, pegou-o pelas orelhas e disse que era hora deles irem e que ele serviria ao guerreiro. O urso bateu na cabeça de Jack por ficar parado e não se mover para lugar nenhum. O herói não entendia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de uma coisa. Que como o urso agora é seu animal, ele agora precisa passar por um treinamento, que Jack fará por ele. Ele jogou o urso no chão, esperando para ver qual seria a reação do urso diante de tal ato. O animal não entendeu o que fez para merecer tal punição, mas percebeu que o guerreiro poderia se tornar seu dono pleno. Ele começou a rir de Jack e a dizer que ele não era popular entre as garotas, e Jack bateu no urso novamente e disse-lhe para ter cuidado com a linguagem. O urso já tinha 2 escoriações por causa dos golpes e começou a chorar, sem entender por que seu dono estava tão bravo. Jack analisou suas habilidades, que incluíam impulso de urso e proteção florestal, e decidiu que o chamaria de Reni e disse que era um nome para um tolo. Ao que o urso não concordou e disse que, pelo contrário, era um ótimo nome para ele e sugeriu que nos conhecêssemos melhor. Ao que Jack disse que estava prestes a sair, mas o urso furioso gritou que ele havia aparecido há apenas alguns minutos. Reni ficou sozinho na floresta e seu dono começou a desaparecer em algum lugar, deixando o urso sozinho. Depois de um dia difícil, Jack saiu do jogo. Sua lata já estava tão pesada que ele mal conseguia tirar os óculos de realidade virtual. O cara sentou em sua cápsula de imersão e disse a si mesmo que estava sentado há muito tempo e já havia passado o dia inteiro. Nesse momento, Shan entrou na sala e perguntou se o cara havia finalizado e qual era o seu progresso no jogo. Ao que ele respondeu que tinha um novo animal e uma nova classe no jogo, que tinha muitas habilidades novas e características melhoradas, ao que Shan perguntou se seu amigo estava pronto para começar. Jack ficou surpreso e não entendeu o que seu amigo queria dele, ao que Shan respondeu que era hora de começar a transmitir ao vivo e ganhar dinheiro. Os caras pensaram seriamente na oferta, pois podem ganhar muito dinheiro com isso, mas segundo Shan, para isso Jack precisa fazer alguma coisa. Shan sugeriu que Jack gravasse todos os seus jogos e os usasse para entrar no cenário mundial. Jack ficou muito interessado nesta proposta e perguntou a Shan se seria tão fácil quanto parece. Ao que Shan respondeu que seu amigo não deveria se preocupar e que ele ajudaria e se tornaria seu empresário. Shawn lembrou que Jack já foi o número 1 e que este será um retorno lendário para o invicto Miller. O cara ficou sem graça e concordou, e prometeu ao amigo que tentaria deixá-lo satisfeito. Outros eventos acontecem na parte oeste da Floresta Escura. Na frente de nosso herói e de seu fiel novo camarada, o urso, elfos negros estavam no caminho, ansiosos por vingança. Han estava determinado e calmo, pois esta era sua primeira caçada, na qual ele tinha que realmente provar que era um camarada devotado. Nossos heróis correram para a batalha com o desejo de subir de nível, desta vez com o apoio de Reni. De repente, uma matéria verde brilhou nas mãos de Jack, o que o deixou ligeiramente assustado. Rani deu a ele um upgrade que aumentou sua força e ataque físico em 5% e disse a Jack para matar todos eles. Jack não conseguia acreditar que seu urso não era um tanque, mas um lutador de apoio, e o elfo atacante disse a Jack para não olhar em volta e o chamou de aberração de olhos tortos. Ao que nosso protagonista respondeu que não importa para onde ele olhe se ele ainda matar esse elfo. Ontem ele não conseguiu ler completamente as informações sobre Rani, mas ficou muito surpreso ao saber que conseguiu melhorar sua defesa e regeneração e que foi muito melhor do que outras melhorias no nível de Jack. Enquanto nosso bravo herói lutava, alguém observava, escondido atrás de uma árvore. Era um jovem que também parecia um jogador da arena. Ele não estava sozinho, mas com sua companhia de guerreiros, e perguntou-lhes como avaliavam a batalha de Jack que atrapalhou seu caminho. Eles conversaram entre si que Jack tinha equipamentos, armas e animais caros, e bolaram um plano. Eles decidiram fingir ser legais e atacá-lo no momento certo, mas só foram parados pelo pensamento de que isso poderia ser uma segunda conta. Afinal, à primeira vista ele é um iniciante, mas quando a batalha começou,
eles imediatamente viram que na frente deles estava um lutador experiente. Um deles não teve nenhum medo, pois para entrar na floresta você só precisa do nível 20, e o nível médio deles era cerca de 40 e ele definitivamente não conseguiria derrotá-los. O seu líder disse-lhes para se concentrarem, lembrou-lhes que já tinham passado por isto antes e para não se preocuparem. Parados um ao lado do outro, eles estavam prontos para começar seu crime. Depois de passar por todos os elfos, Jack exalou e na mesma hora estava prestes a seguir em frente com seu camarada de pelúcia. Mas antes disso, eles pararam para assistir à filmagem da batalha, mas ele ficou confuso com o fato de que ninguém poderia querer assistir a batalha com os elfos noturnos. Han encorajou seu mestre, ao que ele respondeu que Jack não o levou apenas para confortar Jack e que ele não tinha boas maneiras. O urso respondeu dizendo que estava dando melhorias nas habilidades de Jack, e no momento da conversa esta empresa começou a abordá-los. Eles se aproximaram de Jack com sorrisos no rosto e perguntaram por que ele estava caçando aqui sozinho e se queria se juntar ao time. Isso confundiu muitos caras, eles não entendiam por que essas pessoas precisavam deles. Ao que começaram a sorrir docemente e dizer que não viam outros jogadores na Floresta Escura, mas nossos heróis não entendiam por que precisavam deles, pois já tem um time forte. Jack percebeu que eles estavam usando equipamento de nível 20, e apenas uma espada era de nível 40 e imediatamente percebeu que essas pessoas eram caçadores de iscas. Nosso herói tinha certeza absoluta disso, que eles poderiam mesmo ser assassinos e que essa era uma grande chance. Como resultado, Jack disse que ficaria feliz em se juntar a eles, mas o próprio golpista surpreso não acreditou. Eles se apresentaram como Capitão Ron, Guerreiros Colt e Crawford e Polly como sua lutadora de apoio, mas na verdade Polly era uma assassina solitária. Jack se apresentou a eles por um nome falso e por seu fiel camarada, que se entregou por seu nome verdadeiro, e Jack respondeu em um sussurro que eles não deveriam contar seus nomes verdadeiros. De repente, na floresta, ouviu-se um farfalhar de folhas vindo dos arbustos, e ficou claro que havia alguém aqui além desses personagens. Depois disso, nosso personagem principal ouviu um farfalhar, ele imediatamente atacou o elfo escondido. Os outros elfos saíram imediatamente e disseram que ele havia acabado. Jack perguntou à sua nova equipe por que eles estavam de pé, mas isso não os tornou mais rápidos. Imediatamente após este discurso, Jack começou a brigar com o resto dos elfos noturnos. O terceiro elfo correu em direção aos outros personagens, onde Jack se escondeu atrás de seu novo parceiro covarde. Nesse ponto, o elfo tornou-se agressivo e começou a gritar com os personagens sobre como eles ousavam resistir. Ao que Jack, escondido atrás do guerreiro, começou a rir e a pensar no quão forte era sua equipe e na rapidez com que seus indicadores estavam crescendo. Uma hora inteira se passou, e aquele grande guerreiro já estava indignado porque Jack deu um golpe e imediatamente se escondeu nas costas e percebeu que nosso protagonista os estava usando. E mesmo que ele supostamente ataque Jack acidentalmente, ele se esquiva constantemente e isso realmente o enfurece. A equipe ficou pensando por quanto tempo mais poderiam tolerá-lo e sugeriu que cada um começasse a fazer algo com ele, dizendo que tudo acabaria em breve. O urso ouviu que enquanto atacavam o chefe, eles iriam matar Jack e queriam considerar isso um acidente. O urso voltou para Jack e contou-lhe o que tinha ouvido, do que nosso herói apenas riu. O pequeno parceiro do herói começou a entrar em pânico, e Jack apenas pensou calmamente sobre o que fazer com eles. Graças a eles, ele avançou vários níveis e completou tarefas, e agora terá que agradecê-los e atacar primeiro. Ele decidiu que chamaria o vídeo que estava fazendo de vingança, como um prato que se serve frio, e perguntou como ele queria que fosse o título desse vídeo. Ao que o urso disse que iria retribuir 100 vezes mais por querer enganá-lo e que seu dono era realmente muito malvado. Depois disso, Jack voltou para sua nova equipe e seu líder disse que eles estavam planejando atacar o chefe e os convidou para acompanhá-los. O comandante deles disse que gostaram muito das habilidades do nosso herói e que ficariam felizes se ele os ajudasse e não os abandonasse naquele momento. Se não fosse por ele, eles não teriam conseguido ir até o fim, então mais uma vez se ofereceram para ir com eles até o chefe, e ele concordou facilmente. O sorriso não desapareceu do rosto do líder desta equipe, mas os demais não viram nada de bom nisso. Jack começou a zombar deles e disse que iria mostrar-lhes como os profissionais matam o chefe pela primeira vez, ao que o guerreiro furioso disse que Jack logo concordaria. E assim começou uma nova batalha, só que desta vez Illidan ficou na frente deles. Ele era o líder dos elfos noturnos e o chefe. Ele tinha asas grandes, com as quais se levantou e causou danos aéreos. Em primeiro lugar, ele atacou o tanque desta equipe e o expulsou da batalha. Então ele disse o quão fraco esse homem se revelou,
que ele não poderia responder nada em troca. E acrescentou que desde que chegaram à Floresta Escura, deveriam saber que ser forte não significa que se pode derrotar a todos. Embora não tivessem um bom equipamento, entenderam que para derrotar o líder dos Elfos Noturnos precisavam de pelo menos nível 40. O comandante do grupo suspeitou que Jack queria melhorar suas habilidades lutando contra o chefe e que este era um excelente momento para matar nosso herói. O comandante disse que quando Vormod criar um sinal com a ajuda de um aprimoramento, ele atirará uma flecha venenosa em Jack e então os outros poderão atacá-lo. Ao que um de seus guerreiros nos pediu para brincar com seu corpo uma última vez, ele não gostou muito do nosso personagem. As aventuras continuaram porque a habilidade do nosso herói foi recarregada e ele disse que poderia usá-la novamente. Jack avançou em direção ao inimigo, e a equipe lançou uma bênção sobre si mesma. O comandante deste grupo puxou a corda do arco e se preparou para atirar, e Rene ficou atrás dele e observou suas ações. Então ele se aproximou do ouvido do capitão e quis lhe contar uma coisa. O arqueiro foi distraído pelo urso e naquele momento soltou a corda tensa do arco, e a flecha voou em uma direção desconhecida. Um guerreiro desta equipe estava perto do nosso herói e se preparava para atacar após acertar Jack com uma flecha. Mas naquele exato momento uma flecha, disparada em uma direção desconhecida, voa direto para a bunda do guerreiro. O capitão do time não entendeu como isso aconteceu e disse que foi tudo por causa do urso estúpido. Depois disso, o guerreiro ficou paralisado, começou a sussurrar que iria matar todos eles, e Jack se desculpou e disse que o urso gosta de incomodar a todos. O segundo guerreiro estava distraído e ficou assustado e sem saber o que fazer, e nesse segundo o chefe apareceu atrás dele. O capitão da equipe começou a gritar para o segundo guerreiro que havia um elfo atrás dele, e Jack apenas observou o que aconteceria a seguir. O líder dos elfos ergueu o guerreiro pelo pescoço e disse furiosamente que os fracos não podem se distrair. Jack começou a gritar para ele soltar o guerreiro, mas não o atacou, por um motivo conhecido. Naquele momento aconteceu algo incompreensível, que deixou o próprio líder dos elfos chocado. Jack pegou sua espada e enfiou-a entre as costelas de seu parceiro, que posteriormente iria atacar com sua equipe. O guerreiro não entendeu o que aconteceu e por que perfurou seu corpo com sua lâmina. Ao que Jack respondeu impiedosamente que sabia de seu plano insidioso e acabou com o guerreiro, e que não havia nada pessoal entre eles. O capitão e o lutador de apoio ficaram sozinhos, todos os demais caíram da flecha do próprio capitão e da lâmina de Jack, fingiram que não entendiam o porquê de tudo isso. Jack disse-lhes para não esquecerem que suas más ações poderiam se voltar contra eles. O comandante começou a gritar, mas o urso começou a interrompê-lo e simplesmente perguntou quando começariam a matar o chefe. Ele lembrou novamente que queria transformar seu crime em acidente, mas não conseguiu. E naquele exato segundo, os membros restantes da equipe começaram a atacar Jack, usando todo o seu arsenal restante. Jack desviou facilmente todas as flechas que voavam em direção ao nosso herói e disse que era muito fácil desviar o que voava direto para ele. O líder dos elfos olhou tudo isso de lado, olhou como os membros da equipe estavam se matando. O guerreiro paralisado deitou-se e tentou se levantar para ajudar seus companheiros. Depois que o elfo percebeu isso, ele passou a lâmina ao longo do pescoço do oponente mentiroso e disse que os perdedores não podiam falar. Jack lidou facilmente com o guerreiro de apoio, depois mudou para o comandante. O elfo assistiu tudo o que estava acontecendo e disse que esse homem era engraçado, ele atacou todos os membros de sua equipe. Como resultado, todos os membros da equipe receberam o que mereciam e provavelmente se arrependeram de querer atacar nosso herói. Jack disse ao urso que conseguiu fazer uma gravação excelente que seus inimigos eram mais fortes e experientes que ele, o que significa que as pessoas iriam querer ver isso. Ele esperava que todos gostassem disso e se divertissem, mas só restava uma coisa: encontrar um oponente digno. Ele olhou para o lado do líder elfo sentado no chão e disse que sua busca pelo inimigo havia terminado. O elfo estava felizmente pronto para lutar contra um adversário forte. Jack decidiu chamar este vídeo de vitória de um elfo noturno por um jogador de nível 20. Começou uma luta intransigente entre o bem e o mal, que culminou na vitória do nosso protagonista. Shane disse que Jack teve sorte e perguntou como ele conseguiu alcançar esse grupo de guerreiros. Ao que Jack respondeu que eles próprios o encontraram e, o mais importante, que ele foi capaz de atualizar suas habilidades e lutar contra o chefe e que foi um dia produtivo. Em seguida, ele acrescentou que conseguiu alguns itens de seu inventário, ao que Shane respondeu que gostaria de fazer um vídeo completo o mais rápido possível, mas precisa encontrar um bom editor de vídeo. E talvez valesse a pena iniciar uma transmissão ao vivo de todas as aventuras de Jack pela arena.
Shan elaborou um ótimo plano, mas ainda não contou a Jack, apenas disse que logo descobriria tudo. Depois de um tempo, apareceu uma página na impressora, na qual era o início de um projeto para promover Jack a uma pessoa famosa. Algum tempo se passou e Shoal sentou-se em frente ao computador em busca de um bom editor, mas sua busca não teve muito sucesso. Ele olha as páginas dos candidatos, mas não fica satisfeito com as condições de trabalhar com eles e decide aumentar o preço dos serviços. Ele pensou que, como Jack fazia ótimos vídeos, ele precisava de um editor apropriado. Shan começou a clicar no mouse do computador e naquele momento lhe ocorreu uma ótima ideia. Foi o editor de vídeo da Arena deste ano e fez o melhor vídeo deste mês. Ele foi o melhor editor utilizando as mais modernas técnicas e ficou famoso por suas mudanças de cores e tem um apelido especial entre os envolvidos na Arena. Ele é o maestro da edição, como é chamado. Ele criticava muitos vídeos que lhe eram enviados, não entendia por que algumas pessoas eram tão ruins em seus vídeos e como fazer um vídeo inteiro deles. Ele recebeu uma mensagem em nome de Jack, então abriu a mensagem e viu que havia um vídeo. Ele ficou extremamente surpreso por se tratar de um vídeo da Batalha de Miller com uma nova roupagem, com uma boa história e lutas muito legais. Elise estava tão entusiasmado com o material que mal podia esperar para começar o projeto. Agora Elise é o novo fã de Jack e com certeza o levará ao topo da arena. Voltando à história de Jack, ele é novamente visto parado e olhando irritado para algum lugar. Honey perguntou ao seu mestre o que aconteceu, ao que Jack respondeu que estava arrepiado e sentiu que um inimigo o estava observando. Então Jack parou de dar importância a isso e tirou o item que ganhou dos assassinos. Era um livro de habilidades aleatórias raras que, quando usado, dá diversas habilidades de uma classe rara, e Jack soube imediatamente o que poderia fazer com ele. Ele disse a Honey que poderia tirar algo útil disso e perguntou, dando um exemplo, o que seria melhor fazer com a terra que ele tinha, vendê-la ou fazer dela uma fazenda. O cara continuou pensando no que poderia fazer com esse item, mas não conseguia descobrir qual era a melhor coisa a fazer. Como resultado, o cara baixou todos os seus pensamentos, e percebendo que conseguiu esse item de graça, abriu o livro de habilidades. Jack recebeu uma propriedade que reduz a defesa inimiga em 10%. Jack ficou extremamente feliz com essa habilidade e começou a girar seu fiel camarada em círculos de alegria. Poucos dias depois, um vídeo com Jack foi publicado no Arena World, e a reação das pessoas não demorou a chegar. Os jogadores reagiram violentamente à vingança de Jack por todos eles. Shan olhou e viu que a plataforma já tinha 150 mil visualizações no novo vídeo deles. Como esperava de Elise, a edição foi simplesmente excelente e a julgar pelas críticas, o público gostou muito de Jack. Os eventos acontecem em um prédio de escritórios tendo como pano de fundo um céu estrelado. O vídeo da luta de Jack foi revisado pelo empresário Kyle. Depois de assistir, ele percebeu que esse não era o fim do vídeo e ficou se perguntando como terminaria. O seguinte mostra os eventos que aconteceram quando Jack ficou cara a cara com o líder dos Elfos Noturnos. Com um ataque preciso, Jack inflige enormes danos ao elfo, o que muda o rumo da batalha a favor de Jack. O elfo fica furioso e começa a usar todo o seu arsenal e todas as suas habilidades. Jack evita todos os ataques do elfo malvado e continua seu caminho. Nosso protagonista, após repelir o ataque, corre rapidamente em direção ao elfo para desferir um golpe de controle. Um jogador de nível tão baixo derrota facilmente um elfo negro. O técnico não via um jogador tão poderoso e promissor há muito tempo e decide assinar contrato com ele e contatá-lo. Floresta Escura, Norte. Os corpos dilacerados de orcs que se encontraram no caminho de Jack aparecem no quadro. Eles pareciam assustadores e aterrorizantes com seus olhos vermelhos e músculos enormes. Mas nossos destemidos heróis não tiveram nada a ver com tudo isso, e Jack pede a Honey para fortalecer suas habilidades para futuras batalhas. Agora Jack está ficando muito mais forte, pois da última vez quando ele era Miller, ele não sabia nada sobre esses adversários e não tinha bons equipamentos. O cara pode voar até o topo com muito mais rapidez e confiança, destruindo hordas de inimigos com velocidade especial. O perfil de Jack indicava que ele era um guerreiro de nível 24, com força, agilidade, constituição e indicadores mágicos já significativamente aumentados. Agora é muito fácil para ele lidar até com orcs, e seu animal de estimação também fica muito mais forte. Ren estava no nível 15, seu título era herdeiro das Grandes Ilhas. Normalmente os animais têm seu próprio limite de crescimento, os comuns crescem em 3-5 níveis, os raros em 6-7 níveis e os únicos em 8-10 níveis. Agora fica claro que Ren é um animal único. Ele é um bom lutador e animal de estimação de apoio,
e Jack espera que em breve o ajude ainda mais na batalha. Jack pediu a Honey que examinasse cuidadosamente os corpos dos orcs para encontrar os itens restantes. De repente Jack percebe algum brilho no chão e fica muito interessado nisso. Ele encontra o pingente e não entende o que está fazendo aqui e diz que o vê pela primeira vez. Assim, ele pega uma nova busca pelo herdeiro do lobo Sati e fica confuso, pois antes disso ele nunca encontrou nada parecido. A missão era que nossos heróis precisavam levar o pingente para o pai do líder do Wolfstein, e a recompensa era experiência, mas a tarefa incluía um aviso de que eles precisavam obter a confissão do chefe Darius. Jack não entendeu imediatamente o que significava receber o reconhecimento do chefe, e Honey pediu ao dono que entregasse a ele e visse o que estava escrito ali. Darius era um chefe muito forte, e quem deu a tarefa foi apenas um personagem comum dando missões. Mas esta missão é de nível D+, o que significa que Jack precisa de pelo menos nível 30 tem mais 4 para ganhar. Honey ouviu atentamente seu mestre e todos os seus planos, e Jack concluiu que só precisava de uma coisa. Jack disse em voz alta a Honey que ele precisava subir de nível com urgência, pegou o urso pela pata e saiu correndo com ele em busca de aventuras. Por algum período de tempo, nossos heróis se moveram, destruindo multidões de monstros e vilões, aos quais Honey disse que agiram muito lentamente. Jack disse que só aumentou seu nível em 1, que toda a subida de nível foi muito lenta e não adiantava subir de nível sozinho. Honey ficou muito ofendido com isso e, ao mesmo tempo, disse a Jack com raiva que não estava sozinho. Ao que Jack mais uma vez disse ao seu animal de estimação que é muito mais fácil subir de nível quando você está em um time, mas você precisa encontrar jogadores normais. De repente, um som desconhecido foi ouvido, como se uma bomba tivesse explodido nas proximidades. Foi algum tipo de magia que se manifestou claramente através das mãos de um mago. A flecha flamejante deste mago destruiu um orc sem problemas. O orc estava preparando seu próximo ataque e queria matar o inimigo que o atacava. Mas aquele mago usou uma bola de fogo e derrubou o orc, não lhe deixando nenhuma chance. O corpo do vilão jazia sem vida no chão e não apresentava sinais de vida, assustando quem estava ao seu redor com sua aparência ameaçadora. O nome do mago secreto era Mason. E até onde ficou claro, ele já havia matado 10 orcs. Mason decidiu descansar depois de uma batalha difícil e percebeu que sua mana já havia acabado e não havia mais poções e que provavelmente era hora de partir. Também pensei comigo mesmo que é difícil para um mago ficar sozinho nos campos de batalha. Atrás dele estavam 2, como ele viu, adversários perigosos e enormes. Mason se virou e com o que restava de suas forças usou um feitiço para matar o monstro que se aproximava por trás. Ele jogou sua flecha de fogo neles, mas errou aquele que estava atrás dele simplesmente se esquivou. Depois disso, ele viu e percebeu que havia um homem atrás dele, e não sozinho. Mason pediu desculpas. Felizmente, a única coisa que foi danificada foi seu traje, e nosso herói disse ao cara que ele era perigoso. Ao que Jack pediu perdão ao cara e disse que a culpa era deles, após o que os guerreiros se encontraram. O bruxo perguntou a Jack o que ele precisava dele, mas em sua cabeça ele não entendia por que Jack era tão estranho e que tipo de animal estava ao lado dele. Jack pensou consigo mesmo que o mago tinha boas habilidades e convidou Mason para caçar com ele em equipe. O cara ficou extremamente surpreso, mas Jack acrescentou que seria melhor para os dois, o que Mason a princípio reagiu com muita cautela. Depois de pensar um pouco, Mason concordou com a proposta do nosso herói de se tornarem companheiros e estarem no mesmo time. Os rapazes apertaram as mãos em sinal de paz e cooperação. Os eventos acontecem em algum lugar em uma floresta escura. Novamente são mostrados eventos semelhantes aos anteriores, onde o orc fica furioso e quer brigar com alguém. O cavaleiro de armadura ficou irritado com este orc e enfiou a espada em seu corpo. Estes eram membros da Black Skull Guild, nomeadamente Finn e Kyle. Como se viu, eles estavam seguindo as ordens de seu líder. Kyle perguntou a seu segundo parceiro, Puck, se ele gostava de seu chefe e se sentia seguro. Ao que Puck respondeu que o chefe não poderia se comparar a ele. Aliás, Puck também era membro da famosa Black Skull Guild. No passado, sua conta foi deletada por engano, mas como ele é muito importante para sua equipe, ele criou uma nova e agora entende seu nível. Como acrescentou mais tarde, isso aconteceu por causa de um canalha, depois de uma briga com quem perdeu o lugar no Grêmio e com certeza vai encontrá-lo e fazê-lo pagar por tudo. O cavaleiro disse que o objetivo deles é chegar ao nível 25 e se tudo continuar, o caminho a seguir será longo. Ele também notou o fato de várias equipes terem trabalhado antes deles neste local. Naquele momento, um orc com 2 machados apareceu próximo a eles.
Puck imediatamente correu em sua direção e disse à equipe que agora ele iria matar este orc, no qual a equipe o apoiou. Uma multidão de orcs sem vida estava no chão e não mostrava sinais de vida, todos foram derrotados. Mason disse a Jack que era realmente melhor trabalhar em equipe, ao que Jack respondeu que eles haviam progredido bem. A essência de seu trabalho é que Jack reúne todos os orcs em um só lugar, e Mason os atordoa com sua magia, após o que Jack mata o resto. Henny disse ao bruxo que ele era bom e permitiu que ele o chamasse de mestre, ao que Mason disse que ele era um urso muito fofo. Jack lembrou ao urso que Mason atirou uma flecha mágica neles no primeiro encontro, ao que o bruxo começou a dar desculpas de que não era assim, que não era uma pessoa má. Naquele momento, um novo monstro apareceu em seu território, sobre o qual o urso contou aos rapazes. Desta vez, Jack disse que ele mesmo cuidaria dele e que o mago restauraria seu mana. Jack suspeitou que algo estava errado e seu visual mudou muito. Depois disso ele atacou o orc e começou a espancá-lo. O cara se virou, pois ouviu o som de um homem correndo em sua direção. Era um membro da guilda que estava correndo, que aparentemente também queria atacar o orc ou o nosso personagem. Os caras imediatamente se reconheceram e decidiram verificar quem seria mais forte que quem em uma luta. Nesse momento, Jack chuta o membro da guilda na cabeça com o pé e isso para o cara muito. A bota de Jack atingiu a cabeça de Puck com tanta força que suas próprias lágrimas se espalharam por toda parte. Jack se desculpou dizendo que estava pensando em como o monstro estava correndo em sua direção e que foi um acidente, após o que ele se desculpou. O resto dos membros da guilda começou a carregar seu parceiro ferido, e Jack começou a contar a Mason que surpresa isso foi para ele. Puck começou a dizer a todos que Jack entendeu tudo perfeitamente e que fez isso de propósito. Ele reconheceu Jack como seu agressor de longa data e, com uma cara quebrada e zangada, prometeu lidar com Jack. Depois disso, Jack deixou claro que reconhecia esse cara e como os eventos se desenrolariam no futuro seria conhecido um pouco mais tarde. Mason começou a perguntar a Jack como ele sabia sobre esse cara, ao que ele respondeu que esse homem perdeu para ele na batalha de exclusão de conta. Puck começou a gritar que dessa vez ele estava com seus amigos.
Jack pensou que não poderia derrotá-lo no nível 31. Quando Darius perguntou o que o homem estava fazendo aqui, Jack mostrou-lhe um pingente que deveria ser dado ao pai do líder da matilha de lobos. O patrão disse que esse pingente foi novamente perdido por seu dono e começou a tirá-lo das mãos de Jack. Mas nosso herói não quis dar isso a ele assim e começou a provocar Darius. O chefe disse ao nosso herói para devolvê-lo e seguir seu caminho, ao que Jack respondeu que ele pessoalmente deveria entregá-lo ao proprietário. O chefe disse que respeita o desejo de Jack, mas para se encontrar com o chefe ele precisa passar em um teste. Este teste consistiu no fato de que para conhecer o dono do pingente você precisa lutar contra Darius. O chefe não esperou muito para Jack se preparar e agarrou sua cabeça com uma das mãos. Com um leve movimento de sua mão, ele jogou Jack em algum lugar nas profundezas da caverna, esperando que ele nunca mais voltasse. Nosso herói estava voando em alta velocidade e tentando se recuperar para não sair voando da masmorra. Jack conseguiu parar e ficar de pé com firmeza para continuar avançando. Mas no mesmo segundo, nosso herói começou a ser atacado pelo chefe, que pulou e voou para ele com uma espada nas mãos. O chefe desferiu outro ataque bem no local onde Jack estava sentado e parecia que tudo havia acabado. Mas depois soube-se que não havia espada de Jack no local, só havia terra rachada. Acontece que nosso personagem se esquivou e começou a atacar Darius pela lateral. Mas Darius evita habilmente o ataque de Jack, apesar de sua diferença de tamanho e peso. Em seguida, várias outras esquivas se seguem, e parece que Jack é incapaz de fazer qualquer coisa ao inimigo. O inimigo tenta contra-atacar seu inimigo e consegue. Jack se sente mal e percebe que ainda está fraco demais para tal inimigo, e mesmo no nível 31 ele não consegue igualar sua força. Esta é a primeira vez que ele luta contra um adversário assim na arena e sua força não é suficiente para enfrentar o líder. Os pontos de saúde de Jack caíram, mas ele não pensou nem por um segundo em recuar. Ele ligou para seu fiel assistente, que ficou um pouco chocado com tudo o que estava acontecendo. Ele começou a gritar para Rene que precisava fortalecer suas habilidades, ao que ele respondeu que estava descansando. Os heróis começaram a discutir porque Jack precisava de reforços, e Rane estava cansado de caçadas e missões e queria descansar. Surgiu um diálogo entre os adversários, no qual Darius perguntou a Rene se ele era o herdeiro das Grandes Ilhas, ao que o urso disse que ele. O orc disse que eles não se viam há muito tempo e perguntou ao animal quem era seu dono e o urso apontou para Jack, e nosso herói percebeu que esses dois se conheciam. Darius gritou que já era conversa suficiente e que Jack precisava fazer o teste. Rane disse que só poderia lançar magia pelas costas de Jack e deu-lhe duas habilidades que aumentam a força, o desenvolvimento físico, a defesa e a restauração da saúde. O orc disse para ele lutar e que ele não faria concessões porque era o mestre de seu amigo. Jack não demonstrou sua incerteza, e ele mesmo pensou que não conseguiria vencer mesmo com as melhorias, mas pretendia pelo menos tentar terminar esta missão. E então ele, corajoso e cheio de autoconfiança, decide que vai lutar até o fim. Os olhos de Jack estavam cheios de desespero, porque ele não conseguia dar uma rejeição digna ao seu oponente. Darius não avançou com seus ataques e simplesmente perguntou ao cara se ele havia desistido ou continuaria lutando. Ao que o cara respondeu, sem forças, que estava desistindo. Rane levantou-se e consolou-o, dizendo que ele tinha se saído bem e que tio Darius era um adversário forte. Darius se aproximou deles e disse que a vitória não era um pré-requisito para completar a missão. Por mais espinhoso que tenha sido o caminho do nosso herói, ele recebeu o reconhecimento de Darius, pois o que Jack mostrou na batalha foi suficiente. A recompensa foi o pingente de Darius, e nossos personagens ficaram muito felizes com essa recompensa. Neste momento, Hakon começou a se aproximar e os olhos de Jack se encheram de medo. O aparecimento deste orc foi acompanhado por uma explosão nas costas de Jack. Darius segurou seu amigo Rene que ficou completamente horrorizado com o que viu. Um orc, mais alto e mais forte que Darius, começou a se aproximar deles. Com sua aparência assustadora ele poderia matar qualquer um. Hakon apareceu diante de nossos personagens, ele era o líder da matilha de lobos. Agora ficou claro para Jack por que esse teste era necessário e que Darius era apenas um presságio, e Hakon era um apocalipse ambulante. Darius disse ao orc que o cara veio dar a ele o pingente de Kakun. Hakon pegou Jack com as duas mãos e começou a gritar com ele, perguntando onde estava o pingente. Jack deu a ele este pingente e Hakon ficou muito zangado e ficou furioso. Ele gritou que Kakun era um canalha, e seu grito jogou fora todas as coisas vivas ao seu redor. Jack começou a fugir do furioso Hakon, mas seu rugido reduziu todas as características de Jack em 50% sem possibilidade de recuperação.
Darius começou a pedir a Hakon que se acalmasse, ao que ordenou que não interferisse. O orco começou a falar sobre o quão difícil foi para Hakon, já que ele fugiu com este pingente. Havia uma grande história por trás dessa tarefa, que dizia que Kakun era o futuro herdeiro da matilha e filho de Hakon, mas ele não queria se tornar um guerreiro e fugiu de seu pai. Como punição por fugir, Kakun teve que usar um pingente que mostrava sua localização, mas graças à ajuda de alguém, ele conseguiu retirar o pingente e escapar para sempre. E essa ajuda foi prestada a ele pelo urso Rene, que nem sabia que isso poderia acontecer. Jack ficou surpreso com mais uma habilidade do urso, ao que o urso respondeu que seu mestre não conhecia limites. Hakon pediu desculpas aos nossos heróis por sua raiva e explicou que por causa de seu filho, ele não conseguiu se controlar e aceitou o pingente. Para completar a tarefa, Jack recebeu uma nova habilidade, compressão de mana, que aumenta a magia em 20%. Jack ficou extremamente feliz com a habilidade única, porque as habilidades mágicas eram as mais necessárias na arena. E também Hakun pediu a Jack que transmitisse uma mensagem a Kakun de que sua casa é uma floresta escura e isso se tornou uma nova tarefa para nosso personagem principal. Jack gostava muito dos orcs e queria fazer amizade com eles. Para isso concordou com a tarefa e disse que poderia contar com sua ajuda. E Hakun também disse ao urso para não ficar chateado com o que estava acontecendo com Kakun e disse que um feitiço havia sido lançado no pingente, então não foi culpa dele. Rene estava com raiva porque sua super magia não funcionou e foi inútil. Após completar a tarefa, Shan começou a acordar seu amigo, que estava há muito tempo deitado na cápsula de simulação. Sleepjack não entendia o que estava acontecendo ao seu redor, pois já havia passado muito tempo no jogo. Jack, meio adormecido, começou a perguntar a Shan se ele queria lhe dar outra tarefa, ao que Shan disse que estava falando bobagem e que eles precisavam conversar. Shan notificou seu amigo que tinha duas boas notícias. Em primeiro lugar, o vídeo dele se tornou muito popular na comunidade da Arena e recebeu mais de 170 mil visualizações. O cara ficou muito feliz com esse aumento de popularidade, mas Shan disse a ele que nem tudo isso era novidade. Recebi uma mensagem dos gestores de uma grande empresa especializada em moda esportiva. Essa empresa é uma das maiores patrocinadoras da Arena e quer trabalhar com o Jack. O cara ficou sem palavras com o que ouviu e não conseguia acreditar que uma empresa desse nível quisesse trabalhar com ele. Menos de uma semana se passou desde que ele voltou à Arena e ele já tem uma oferta de emprego tão boa. Shan observou Jack absorver a notícia e esperou pela resposta do cara. Ele perguntou ao amigo se deveria atender ou não e sugeriu ligar para o número indicado na mensagem. Alguém do escritório da empresa trouxe um pedaço de papel para seu chefe e disse que um jogador estava pronto para assinar um contrato com eles. Este era o chefe do departamento de negócios, Kyle, e ele disse que este era Jack do vídeo sobre vingança contra os assassinos e disse que tinha um apelido, Senhor. Kyle perguntou ao diretor Jamie o que ele achava da ideia, mas o diretor não entendeu o que ele queria dizer. Ele perguntou a Jamie se isso lembrava de algo, e imediatamente ficou claro para todos que estávamos falando do lendário Miller, o melhor jogador que desapareceu há 2 anos. Jamie não conseguia acreditar no que via, eles realmente conseguiram pegar um peixe tão grande. 2 anos atrás a Arena não era tão popular como é agora. A Arena atingiu o nível global e se tornou uma fonte de renda digna. A partir daqui o diretor tirou conclusões sobre por que Jack voltou à Arena.